Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de agosto de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, felicidade que a prece proporciona. Fizemos o primeiro parágrafo do item 23 e hoje nós vamos fazer o segundo parágrafo do item 23, porque essa é uma mensagem de Santo Agostinho. E nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos orar? E assim, Senhor da vida, mais uma vez estamos aqui reunidos com essa vontade de aprender e entender o Teu Evangelho, refletindo no nosso livre-arbítrio, o que temos feito da nossa vida, quais as escolhas que temos realizado, e chegando à conclusão, divino amigo, que a vida é o que construímos dela. Que nessa noite, mais uma vez, os nossos amigos espirituais, em Teu nome, possam nos inspirar, nos conduzir, para que possamos, da melhor forma, mergulhar nos textos escritos pelo nosso amigo e irmão Santo Agostinho. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui estamos reunidos. Vamos lá, então? Então eu vou pegar só o penúltimo parágrafo, não parágrafo, mas seguido, quando ele diz assim, olha, para vós, lembra que é felicidade que a prece proporciona. Ele diz assim, ó, para vós já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Falando do texto, felicidade que proporciona, que a prece proporciona. Ele não está falando da prece decorada, da prece repetitiva, da prece de voz. Ele está falando da prece sentida. E eu só o faço dessa forma se eu aprendi a me espiritualizar. Caso contrário, não há prece. Vamos agora para o último parágrafo, quando ele diz assim, olha, Santo Agostinho, marchai pelas veredas, pelo caminho, da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Marchai, caminhai pelas veredas, pelos caminhos da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. O que ele está querendo dizer aqui? Partindo do princípio que eu faço esse movimento de me espiritualizar e que eu busco a oração acompanhado de fé. Esse movimento, ele vai fazendo com que eu comece a entrar em sintonia com os bons espíritos. E é esse aqui que ele diz assim, ouvireis as vozes dos anjos. Porque uma vez eu entrando em sintonia, eu passo a ter diálogos. Mas não pensa em diálogos para me dizer o que eu devo fazer. Não é isso. Porque os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Os espíritos não interferem de forma direta em nossas vidas. Eles são muito sutis. Por isso é que nós recebemos intuição. A intuição eu acho até que é minha. Agora, eu recebo intuição? Recebo. De espírito bom e de espírito mau. Dependendo com quem eu estou em sintonia.
E uma vez eu recebendo a inspiração, isso não quer dizer que é uma obrigação eu fazer. Eu recebo a inspiração, a intuição, eu só faço se eu quiser. Entendeu? Eu só faço se eu quiser. Então, olha, marchai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Ouvireis. Que harmonia! Já não são ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos. Ele está aqui finalizando de uma forma bem poética, né? Mostrando o benefício realmente da oração. Porque, gente, uma vez a gente se espiritualizando, a gente larga dessa baboseira. A gente vai dar vida a um caos. A gente é idiota, é infantil, a gente briga por qualquer coisa. Você está entendendo? A gente não põe a leveza na vida. Então é idiotice nossa. Uma vez que a gente se espiritualiza, 70% dos nossos problemas acabam. Por quê? Porque os nossos problemas são criações nossas. São chilique nosso. Quando os nossos valores modificam, 70% da leseira acaba. E você passa a ter uma vida mais lúcida, mais adulta. Né? Como ainda há pouco eu estava ouvindo, essa é a geração do mimimi. A gente é cheio de mimimi. Né? Então a gente tem realmente que amadurecer, sabe, se espiritualizar. Uma vez isso acontecendo, a vida ela tem outro sentido, porque a gente acha que a vida tem que mudar para ficar moldado a nós. A gente ainda não entendeu que em verdade somos nós que mudamos. Porque a vida, parece assim que a vida ela chega pronta e não, eu sou a vida. Sou eu que conduzo a minha vida, sou eu que digo o tom da minha vida, sou eu que ponho a cor na minha vida. Que eu posso fazer dela uma grande lição, como eu posso fazer da vida um verdadeiro drama. Por isso que ele diz, já não são ruído confuso e os sons estridentes da terra, são as liras dos arcanjos. Ele está aqui reportando os céus, né? As liras, né? É o instrumento, né, dos anjos, dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicados do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Ele está sendo bem poético mesmo, mas ele está tentando aqui passar um ambiente de calma. Não é que o mundo vai ficar calmo, eu fico calmo em relação ao mundo. É aquela citação do apóstolo Paulo, quando ele estava sendo chicoteado, atado a um poste, e era chicote com aquele ferrinho, aquele ganchozinho na ponta, que batia e rasgava a carne. E ele entra em oração e sai do corpo. Sai do corpo. Quando ele volta, ele diz, a partir de hoje ninguém mais me moleste. Ninguém vai mais me molestar. Ele deixou o corpo e foi embora. Voltou, obviamente, sentiu, mas ali na hora ele não estava. Então, olha só o que uma espiritualidade pode fazer na vida de um ser humano. Porque Paulo não tinha espiritualidade. Ele identificava a espiritualidade de Estevão. Que ele dizia, meu Deus, esse olhar, é esse olhar que eu sempre busco e eu não tenho. Com todo o meu estudo. Ele identificava a paz no olhar de Estevão, mas ele sabia que ele não tinha. Ele não a tinha, essa paz. Mas ele identificava. Uma vez que ele conquistou essa paz que ele tanto buscou, pronto. E não é verdade, à medida que a gente vai evoluindo, nos espiritualizando, os nossos valores se modificam totalmente. Né, mano? Os valores se modificam. Aí ele faz, né? Quando brincam na folhagem dos vossos bosques.
Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida ela entra por todos os vossos poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe, orando. Lindo isso aqui, né? A vossa linguagem não poderá exprimir essa alegria. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros, tão viva e refrescante é a fonte que se bebe, orando. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira. A gente está lendo isso aqui, a gente vê de forma poética, mas a gente não consegue sentir o que Santo Agostinho está falando. Por quê? Porque a gente nunca viveu isso. Ele está falando aqui da experiência dele. Porque ele já sentiu tudo isso aqui numa oração. Para nós fica algo assim meio poético só. Abstrato. Essa é a palavra. Fica abstrato. Porque o tema é felicidade que a prece proporciona. Ele iniciou a semana passada no bem que a prece faz. E agora ele está falando no que você sente fazendo essa prece. Só que esse sentir para a gente é abstrato realmente. A gente não consegue entender. Ele fala aqui em lírios, né? Ele fala no canto, ele fala em serafins. Ele diz assim, olha aqui quando ele diz assim, ó, a vossa linguagem não poderá exprimir essa alegria. Eu não tenho como falar a alegria que eu senti no momento dessa prece. Santo Agostinho está falando da experiência dele. Que ele e quem já sabe orar sente. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros, ele coloca. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe, orando. Viva e refrescante. Você imagina quando você, aqui em Manaus chega a 42, 43 graus. Você bebe assim uma água fresca, né? Gelada. Você toma aqui, dá aquela sensação. Ou até mesmo quando você chega em casa, você vai para o banho, abre o chuveiro, cai aquela ducha fria. Aquilo é uma maravilha. Ele faz essa comparação, ele coloca a palavra refrescante. Está tentando, e isso aqui que o nosso Santo Agostinho está fazendo, ele está tentando verbalizar aquilo que é quase impossível verbalizar, que são os sentimentos. Mas ele está tentando. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe, orando. Aí ele continua. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Esfera desconhecidas e habitadas pela prece. Que uma vez que eu consigo chegar nesse nível, eu entro em sintonia com os anjos, com os arcanjos, que foi o termo aqui que ele colocou. Lembrando que nós estamos falando de irmão da Igreja Católica. Ele está usando a terminologia. Pela prece. Livres dos desejos carnais. Livres dos desejos carnais. Todas as aspirações são divinas. Então, todos os nossos desejos, a aspiração, tudo que deseja, já é de ordem divina, nada mais carnal. Ou seja, nada mais horizontal. A oração ela é no vertical. Nada mais pedido no horizontal. Vocês estão compreendendo? Sim. Nada de carro, nada de carro, nada de chique, sapato. Emprego, nada disso. Livre dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Aí ele vem bem assim, também vós orai como Cristo. Eu falei da nossa experiência, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota. Levar a cruz, sacrifício. Ele diz que o sacrifício é uma oração. Vou repetir aqui.
Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Sacrifício. Porque, meus irmãos, ninguém vai se espiritualizar trancado, só estudando e orando. Aí faz aquela cara de santo, de espírito superior. A gente só consegue espiritualizar-se amando, cuidando, se sacrificando, crescendo, amadurecendo. Quem muito cresce é quem muito serve. É a fala do nosso Senhor Jesus. Aquele que quer ser o maior de todos, seja o servo de todos. Então, o ignorante não, é preguiçoso. O adulto, espiritualmente falando, ele já se coloca no ponto de servir. Então é sacrifício. Evolução, para nós terrícolas, é sinônimo de sacrifício. E que sacrifício? Sacrificar orgulho, sacrificar vaidade, sacrificar egoísmo. Então realmente falta nós, vamos ver as gerações futuras, como que eles vão educar os filhos, né? Porque hoje nós estamos na posição de pais, amanhã eles estarão. Vamos ver como que isso vai, né? Agora, o que nós sabemos, graças a Deus, se Deus for deixar tudo na nossa mão, a gente está frito. Mas o que a misericórdia divina está fazendo? Está fazendo nesse momento separação do joio do trigo. Os perturbadinhos, exílio. É porque está fechando um ciclo. Os perturbadinhos os rebeldes. Não vem mais. Então essa turminha que está chegando agora, não depende muito dos futuros pais para educá-los. Porque eles já trazem um senso moral muito maior do que os próprios pais que vão ser. Entendeu? Então a gente vai ver um processo de mudança muito grande. Nós já estamos vendo. Em 2030, lembra que até 2030 são os 2 séculos de muita mudança. Em 2050 já vai ver. Então, ou seja, fechou um ciclo, acabou, deu. Todos nós, adultos, jovens, para um outro planeta. Mas aqui vai ter que evoluir. Então nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis. Nós temos hoje adultos de 40, 50 anos sendo sustentados pelos pais. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, porque eu queria comprar o meu shampoo, o meu condicionador, o meu desodorante, a minha colônia, o meu sabonete. Nós éramos 9 filhos. E foi muito bom, 9 filhos, porque a gente já aprendeu que nós não somos o centro das atenções. Tudo a gente tinha que dividir. E o sapato que não cabia um já passava por outro, a roupa que não cabia um, e a gente ficava super feliz com isso, né? Então, isso fez muito bem para o caráter. Então, hoje a massificação é 1 ou 2 filhos. E aí trata esses 2, esse um filho, como se fosse o centro das atenções. E é o que a gente está sofrendo hoje. A juventude de hoje não está preparada para receber não. Gente, é isso que está acontecendo. E está grave, o assunto está muito grave. Mais grave do que a gente possa imaginar. Vamos finalizando aqui. Ele diz assim, ó: também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Está falando de sacrifício, colocando sacrifício como oração. Sacrifício. E seria mais ou menos assim, orando, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade, aí eu teria que estar, tipo assim, orando, Senhor, que eu esteja passando por isso, mas tem que organizar. Vamos entender o que é sacrifício. Quando você pega um cordeiro, você vai sacrificar o cordeiro para atender a um grupo que está precisando do sacrifício do cordeiro para aliviar a culpa daquele grupo, ok? Você leva o cordeiro. O cordeiro tem alguma coisa a ver com isso? Ele tinha culpa disso?
Então, quando nós falarmos em sacrifício, quando você diz assim, eu estou passando por um problema, isso não é sacrifício. O problema está passando de duas uma. Ou tu plantou e está colhendo, ou tu plantou e está colhendo. Pronto, não tem outra saída. Toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer encrenca que nós estamos, eu plantei e colhei. Se não foi nessa, é em outra, plantei e colhei. O sacrifício, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou lá e faço. A gente vai ver isso na obra Renúncia. Ela tinha que ter cuidado de Susana? Não. Ela teria que ter ficado calada e poderia contar tudo para o pai, eu sou sua filha? Poderia. Abrir mão da herança? Abrir mão da herança? Então, é você se sacrificasse, não para atender capricho pessoal de ninguém. É diferente. Jesus aceitou o sacrifício da cruz, mas não foi para atender capricho pessoal. A lição era maior. Então, a gente tem que, é isso que nos falta, é entender e ter discernimento. O que é? Então, já sei que sacrifício é algo que eu não vou me beneficiar e que eu poderia dizer bem assim, não vou, não tenho nada a ver com isso. Eu não vou. E a outra coisa é você ser besta, se sacrificar para atender capricho pessoal de A, B, C e D. Porque tem interesse aí. Porque tem um interesse. De certa forma tem. Ser amado, né? Entendeu? Então e esse sacrifício para nós é eu sacrificar o meu orgulho, é eu sacrificar a minha vaidade, é eu sacrificar o meu egoísmo, é eu sacrificar a minha ociosidade, a preguiça, a acomodação. Porque tá lá, né? Gente, tem gente, é aquilo que eu brinco, mas tem pessoas que é um sacrifício lavar a louça que come. Tem gente que é um sacrifício arrumar o quarto que dorme. É um sacrifício, a pessoa fica ali, ai meu Deus do céu. Parece que está enfiando uma faca enorme no coração da pessoa. É um sacrifício. Arrumar uma casa. Tem gente que é um sacrifício cuidar do pai, cuidar da mãe. É um sacrifício. Quando está casado, né? Quem vai dormir hoje com a mãe? Ah, você viveu isso. Ninguém quer abrir mão do seu quartinho, da sua cama para ir dormir com o pai, para ir dormir com a mãe. É um sacrifício. Entendeu? Então, é sacrificar. Eu me recordo que eu disse, eu não gosto de ir para o hospital. Eu olhei assim para minha outra irmã querida. Eu adoro ir para o hospital. Acho o máximo estar no hospital, vendo um monte de gente quebrada. Aquele sofazinho. Aquele sofá maravilhoso, né? Nem sofá era cadeira, que eu nem dormia ficar em pé. Comida boa, né? Médicos muito agradáveis, enfermeiras muito dóceis. Claro, minha irmã, que eu também não gosto. Mas é necessário. Entendeu? Então, são essas lições, porque para nós terrícolas, fazer o bem é sacrificar-se. Né? Para nós é. A gente quer ser servido, mas a gente não quer servir. Por isso que ele usa aqui, ele diz que a cruz é a oração. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora sob o peso do madeiro infamante. Porque quando eu carrego a minha cruz, quando eu faço o movimento de sacrifício, eu sinto paz. A melhor coisa que tem é encostar a cabeça no travesseiro e dizer, eu fiz tudo que eu pude. Não sobrecarreguei ninguém, né? Não sobrecarreguei ninguém. Porque a culpa, o remorso, é um ácido que machuca muito. Por isso aquele chororô convulsivo, né?
Então ele diz: carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma. Lá do Cristo, né? Embora sob o peso do madeiro infamante, porque a cruz não era do Cristo. O Cristo não tinha por que carregar aquela cruz. Na maioria das vezes a gente tem que carregar e acha ruim. Não é o nosso caso. Ele era e é o santo de Deus. Nós não. Nós somos o capetinho de Deus. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu pai, né? Santo Agostinho. Ele, Paris 1861, essa mensagem faz tempo. E aí, meus irmãos, no capítulo 28, nós temos coletânea das preces. E nós vamos estudar esse capítulo. Nós vamos estudar esse capítulo porque tem uma introdução, cada introdução é muito boa. E nós vamos estudar esse capítulo 28, e nós já iremos adentrar hoje. Vamos entrar mais um pouquinho? Bora lá? Coletânea de preces espíritas. Diz Kardec: os espíritos sempre disseram, abre aspas, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Então, aqui, repetindo, a forma nada vale, o pensamento é tudo. E nós temos como nós somos criaturas ainda muito externas, nós nos preocupamos muito mais com a forma do que com o sentimento. Ah, mas nós espíritas não temos orações decoradas. Não temos, mas acabamos construindo uma forma. Entendeste? Que tem começo, meio e fim, nós até sabemos. Acabam copiando. E aí, se eu estou copiando, eu deixei de sentir. Então, o que o meu coração está falando nesse momento? O que eu estou com vontade de falar agora? Entendeste? Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Por exemplo, nós espíritos adquirimos o hábito, prece de cara. Prece do Dr. Bezerra de Menezes. Eu não sei quem inventou. E isso acaba virando um ritual. A pessoa só se sente segura se ela fizer a prece de cara. Ela só se sente segura se fizer a do Dr. Bezerra de Menezes. E aí começa. Daqui a alguns anos, faz parte do métier. Só se aplica um passe, só faz uma desobsessão, porque vai passando de geração para geração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente desde que não formulasse seus pensamentos. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em várias circunstâncias. Olha, vou repetir. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em várias circunstâncias. Então, não são preces criadas por Kardec, mas preces que ele recebeu da espiritualidade e que ele fez uma coletânea. Olha que interessante. Em várias circunstâncias. Eles, os espíritos, sem dúvida, poderiam ter ditado outras, em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem,
nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas, desde que sincera as preces. Não se deve, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas apenas uma variedade entre as instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativo aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. Não impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é grande demais para repelir a voz que lhe implora ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Mas dizer, não vou atender a prece da Conceição porque não gostei da prece dela. Muito fraquinho. Aí ele grifou essa parte, Kardec colocou assim, quem quer que lance anátema, ou seja, condenação, as preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. É quando eu começo a dizer, a minha prece está certa e a tua está errada. A prece da minha igreja é melhor do que a tua. Então essa pessoa já não conhece Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Porque a gente tem muito isso, né? De querer projetar em Deus as nossas deficiências, né? Deus ficou com raiva, Deus ficou com ódio. Imagina, Deus teve ira. Deus não cabe. Isso é eu querer realmente projetar as nossas mazelas humanas e querer humanizar Deus. Foi a pandemia que estavam falando aí? Foi a ira de Deus? A ira de Deus, né? Ira de Deus, imagina, Deus, amor. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo Paulo, capítulo 27, item 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua comum que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira. Tem pessoas, por exemplo, é muito interessante, a oração do Pai Nosso é belíssima. Mas se eu disser aqui, vamos orar ao Pai Nosso, todo mundo já dá a mão, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos, não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. E se você parar a pessoa no meio, ela já não sabe, mas tem que voltar tudo do começo, porque ela não dá conta de continuar. Ela consegue entender o que ela está falando? Não. E pode prestar atenção como as pessoas têm grande dificuldade de orar o Pai Nosso, prestando atenção no que se diz, calmamente. E se tu fugir uma palavrinha, a pessoa já se perdeu todo, já olha para ti e já diz assim, eu não conheço dessa forma não. Mas eu falei a mesma coisa. Só que a pessoa está habituada àquela sequência, se tirar ela daquele ritmo, então, infelizmente, não se apercebe quando diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acabou de ler isso e começa, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, cura fulano, cura beltrano, acode cicrano. Mas cadê o seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus? Depois da minha lista, diz Amida. Então não se apercebeu do que falou. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. A pessoa diz, não, mas não é assim que está escrito não. Eu digo, não é não. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Tem que falar tudo do jeitinho, senão a pessoa não...
a quem nos tem ofendido, olha aí. Você errou, não é assim não. Então é assim. O Espiritismo, então, ele aqui, ó. Uma condição essencial da prece, então, segundo Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar o Espírito. Para isso, não basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua comum que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira. É o que nós estamos comentando. E que, por isso mesmo, não chegam ao coração. Sentimento. As raras ideias que elas contêm quase sempre ficam abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Misticismo da linguagem. Então a pessoa está aqui fazendo uma oração longa e o olho já correu para lá. Menino, desce daí, faz isso não. Olha, fulano tá aí, volta de novo. Menino, não sei o que. Olha, o telefone está tocando. Vê quem foi que chegou aí. Já foi. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa. Sem fraseologia inútil. Que às vezes nós espíritas quer pôr umas palavras difíceis, né? Que é coitado que está acompanhando. Que foi mesmo que ele falou, hein? Que eu não sei o que é isso, não. Pronto, já perdeu. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de qualificações, que são apenas enfeites de lantejoulas. Olha como Kardec coloca. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Barulho, né, gente? Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se os lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz. Reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente. Eu me recordo de uma tia minha muito querida, que já partiu, irmã do meu pai, e a mamãe a convidou para que ela fosse à igreja. A mamãe é católica. E a mamãe ali orando, e de repente olhou para ela, ela fazia... E a mamãe olhou e disse, isso é muito estranho. Depois a mamãe perguntou, minha filha, me diga uma coisa, cunhada, você estava orando? Que nada, Nazaré, eu não sei aquele monte de oração, mas eu não queria ficar atrás, então eu só gesticulava. Ela não ficar atrás, né? Ela ali gesticulando, né? Então, são gestos, né? Eu também não saberia todas, né? Na igreja, né? Então ele diz assim, ao qual a alma se mantém indiferente. Se eu não sabia nada, estava ali só gesticulando, tadinha. E mesmo quem sabe está fazendo aquilo tão maquinal que também não se apercebe o que está sendo dito. As preces contidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Primeira, preces gerais. Segunda, preces para si mesmo. Terceiro, preces pelos vivos. Quarto, prece pelos mortos. Quinto, preces especiais pelos doentes e obsidiados. Com o propósito especial de chamar a atenção sobre o objeto de cada prece e de tornar mais compreensível o seu alcance. Todas vêm precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, esse prefácio nos interessa muito também para nós estudarmos, ok? E assim nós finalizamos o nosso estudo de hoje. A próxima semana nós já vamos entrar no item 1, preces gerais. Olha que delícia, oração dominical. Vamos estudar o Pai Nosso.